No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a medicina, uma das profissões mais nobres que existem e como que ela está lidando com a tecnologia hoje em dia. Fala pessoal, aqui é Marcelo Pimenta, sócio da Startse, e hoje eu tô com o Júnior Bornelli, aqui o nosso fundador, para a gente falar sobre medicina e tecnologia. E a primeira pergunta que eu queria te fazer, Júnior, é: o médico ainda tem medo da tecnologia? Tudo bom, pessoal? Pimenta. Eu acho que o médico, ele é um profissional que ele lida com tecnologia o tempo todo, porque afinal de contas, quanto mais o tempo passa, quanto mais as coisas evoluem, mais a tecnologia passa a fazer parte do dia a dia dele, seja para diagnóstico, prevenção ou tratamento. Mas o médico ele ainda tem um pouco de dificuldade, ou dizer, não sei se a palavra certa é dificuldade, mas um pouco de receio em utilizar certos recursos tecnológicos que podem potencializar a sua capacidade de atendimento, a sua capacidade de resolver o problema, porque uma parte desses médicos ainda enxergam a tecnologia como uma ameaça e não como uma oportunidade. Então, quando os médicos passarem a entender que a tecnologia vem para beneficiar, para torná-lo mais produtivo, ele vai se abrir mais e aí ele vai utilizar essas tecnologias também para a gestão dos seus consultórios, para a gestão da sua carreira, e vai ter, nesse momento ele vai ter um grande ganho de produtividade. Júnior, você que é um super estudioso aí de novos mercados, também de novas tecnologias, o que você vê que são as principais tecnologias que podem ser utilizadas pelos médicos, mas na prática do dia a dia, não aquele horizonte muito distante que ele ainda não tem noção, mas o que ele pode fazer com a tecnologia hoje em dia? Então, Marcelo, quando a gente pensa na tecnologia aplicada na medicina, o que vem na cabeça é, o robô faz cirurgia, impressão de órgãos, é tudo isso que a gente vê falar no dia a dia, mas quando a gente traz agora para o nosso momento, eu acho que o médico está muito mais conectado com tecnologias que podem prevenir doenças e auxiliá-lo no diagnóstico dessas doenças. Então, quando um médico pode usar hoje, agora, nesse momento, no consultório dele, um software com inteligência artificial que consegue dizer se aquele exame que ele viu, aquele raio-x, aquela tomografia, aquela ressonância, tem a possibilidade daquilo ser um câncer ou daquilo ser uma fratura. E quando ele faz isso com auxílio da inteligência artificial, com auxílio de softwares e de algoritmos, a produtividade dele cresce, a taxa de acerto dele cresce, porque aquele sistema, aquele software utiliza uma base muito maior de informações que o médico consegue coletar sozinho ao longo da carreira. Então essas coisas já estão disponíveis no consultório, sem contar que as coisas que a gente utiliza no dia a dia, né? Pô, o meu relógio, o teu relógio, outros equipamentos que a gente veste no nosso corpo, vão dar informações muito mais em tempo real e muito mais completas para o médico nos ajudar nos diagnósticos e no tratamento. Ô Júnior, a gente sabe que a profissão do médico é uma das mais estressantes que existem, mas a gente está falando aqui sobre tecnologia. Você acha que a tecnologia para a medicina ela pode ser aplicada só para hospitais, clínicas que já têm essa coisa de utilizar a tecnologia porque é o mercado deles, ou pode ser utilizada para o médico dentro do seu próprio consultório, mesmo ali no dia a dia dele? Você falou bem, a profissão do médico ela é complexa e estressante porque ele mexe com vidas, né? E todo tipo de recurso que ele traz para o seu dia a dia, que facilita esse contato com o paciente ou que potencializa a sua capacidade de lidar com mais pessoas, de ajudar mais pessoas, de fazer com que a medicina, na essência, que é cuidar do próximo, seja ainda mais ampliada, essa capacidade que ele tem seja ampliada, vai fazer esse médico se sentir melhor, vai fazer esse médico trabalhar com menos estresse, porque ele vai ter mais dados, mais informações e mais tempo para lidar com esse paciente. Então, quando você traz tecnologias que ajudam na gestão do teu consultório, que ajudam na gestão das informações que você recebe do teu paciente, recebe dos laboratórios, isso tudo torna o dia a dia do médico mais leve, ele tem mais tempo para se dedicar ao paciente mesmo, que é a função dele, o dever dele de se dedicar ao paciente, ouvir o paciente, porque hoje o médico acaba não deixando de lado, mas ele tendo menos tempo para fazer esse contato direto, porque ele tem que atender cada vez mais pessoas, porque a concorrência no mercado médico hoje é muito maior, e aí ele tem menos tempo para se dedicar ao indivíduo, dar atenção, ouvir aquele indivíduo. Então, se ele tem mais recursos, mais tecnologia, mais equipamento, mais tecnologia para gestão do seu consultório, não só aquela tecnologia que está dentro dos hospitais e clínicas, mas que está aqui no consultório dele,
ele consegue desenvolver sua profissão com menos estresse, com mais tempo e com mais atenção ao paciente que está sentado ali na frente dele. E tem muito médico que é super técnico, né? Assim, a maior parte dos profissionais da saúde são bem técnicos porque eles estudaram a vida toda para isso, mas às vezes eles não percebem também que eles são gestores, é como se eles fossem gestores até de uma pequena empresa, porque eles têm ali alguns colaboradores, uma secretária e eles têm também um fluxo de caixa para administrar ali. Nesse cenário, o que você enxerga de oportunidade para que eles consigam otimizar e ganhar um pouco mais desse tempo livre? Esse é um ótimo ponto, porque o médico, assim como vários outros profissionais liberais, vamos chamar assim, eles precisam entender que eles são empreendedores. O médico que é dono de um consultório, que tem ali o seu consultório, ele tem uma carteira de clientes, ele tem pessoas que ele faz a gestão, ele precisa adquirir novos clientes, ele precisa se posicionar como referência no seu mercado para que o paciente, na hora de escolher entre ir nesse aqui ou naquele, escolha ele. Então hoje o médico ele precisa ser muito mais do que um bom profissional técnico na área da medicina. Ele precisa ser um gestor eficiente, ele precisa ser um profissional que se abre a novas tecnologias, a inovações, a coisas que vêm para somar no dia a dia dele para torná-lo mais produtivo. É comum, eu conheço amigos médicos que têm 10, 12 fontes pagadoras, trabalham em 12 locais diferentes para formar a sua receita, para formar ali o caixa ali da sua operação, né, do seu consultório. Agora imagina o que é fazer a gestão desses 12 locais onde ele trabalha, emissão de nota fiscal, fluxo de caixa, como você falou, enfim, é todo um trabalho de empreendedor mesmo, é quase que uma empresa que gere a carreira desse médico. Então, o médico, quando ele começa a se olhar como um empreendedor e começa a entender que ele tem que gerar mais conteúdo, que ele tem que gerar mais influência nas pessoas para que essas pessoas entendam ele como um bom profissional técnico, quando ele fizer isso, ele vai entender que ele vai se diferenciar. Hoje eu vejo muitos profissionais médicos dizendo, pô, eu tô cansado da medicina, a concorrência aumentou muito, poxa, eu não consigo mais me diferenciar como eu fazia no passado. Ser um bom cirurgião de joelho não garante que você vai ter o teu consultório cheio de pessoas querendo operar o joelho. Porque você vai ter que se diferenciar gerando conteúdo relevante sobre aquilo. Pô, ter um site na internet, produzir conteúdo, publicar no LinkedIn, ter uma página no Instagram, no Facebook, tudo isso faz o profissional se diferenciar. Então, quanto mais, hoje tão importante quanto dizer o que você faz, é mostrar os diplomas de onde você se formou. Poxa, me formei na USP, fiz pós-graduação lá fora, fiz MBA, enfim. Isso é tudo super relevante e te capacita para as suas habilidades técnicas, mas você precisa saber vender isso. Mostrar para as pessoas que você é bom, como aqueles diplomas garantem que você é. Ô Júnior, legal. Você está falando então aqui sobre gestão, sobre produção de conteúdo, até mesmo sobre diferenciação do médico hoje em dia, né? Eu vejo um grande movimento de médicos que estão se sobressaindo aí nas redes sociais. E a que se deve isso? Como é que é esse tipo de trabalho? Com mais um pouco de detalhe assim, para o pessoal entender como se destacar. Vou te contar um caso pessoal. Eu me mudei para São Paulo há 3 anos. E aí, nos primeiros 3 meses aqui em São Paulo, eu precisei procurar um médico dermatologista. Pô, não sou da cidade, não conheço os médicos, você não tinha mais a referência do médico de família, né, que você tem no interior, você conhece, você vai na casa do médico, enfim. O que me fez encontrar o dermatologista que ia resolver o meu problema? Pesquisar na internet. Mas pesquisar na internet, deu um Google, dermatologistas, bairro tal, São Paulo. Pô, apareceu centenas de dermatologistas. E aí eu comecei a pesquisar mais, e aí eu encontrei um dermatologista que era formado nas melhores escolas, com pós-graduação, mas que tinha um site que publicava artigos sobre aquele tema, que estava em programas de televisão, que estava exposto em várias redes sociais, que tinha canal no YouTube. Então, esse conjunto de coisas me fez perceber que aquele profissional era um profissional bom e que poderia resolver o meu problema, porque ele estava em vários lugares se expondo e falando sobre aquele tema. Lendo sobre os artigos dele, vendo entrevistas, lendo o site, seguindo no Instagram, eu tive a confiança de que aquele profissional seria o profissional que poderia me ajudar. Claro, tudo isso somado aos diplomas que ele tinha, a capacidade técnica que eu pude também perceber que estavam expostas ali no site. Por que eu estou relatando isso? Porque hoje, Pimenta, eu fiz uma pesquisa há pouco tempo, 58% das pessoas que vão contratar algum tipo de serviço
começam esse processo pela internet. Antes de contratar um marceneiro, um pintor ou um médico, eles vão na internet e botam médico, bairro tal, marceneiro, bairro tal. Tá? Todo o processo de contratação de um serviço começa pela internet. Se você não está lá, se o médico não está lá, ele já tem uma perda de competitividade em relação àqueles que estão lá. Isso não só o médico. Pô, tem nutricionistas que têm milhões de seguidores, que cobram R$2.000, R$3.000 numa consulta e tem agenda para daqui 6 meses. Tem médicos que vocês tentar marcar uma consulta para o próximo ano, você não consegue, porque o consultório deles está cheio. Mas por quê? Porque além de serem bons profissionais, referências técnicas naquilo que eles fazem, eles sabem contar muito bem para os clientes, para os futuros clientes, aquilo que eles estão fazendo. Pô, é óbvio que isso não pode ser feito de qualquer maneira. Existe um limite até a ética médica, conselho de ética do Conselho Federal de Medicina, enfim, todas essas regras que devem ser seguidas, mas o profissional médico ele precisa sim dizer o que ele faz, contar como ele faz, mostrar os resultados, porque isso é o que diferencia esse profissional no mercado. É por isso que eu contratei essa médica que foi resolver o meu problema e não os outros centenas de resultados que apareceram que poderiam ser tão bons médicos quanto ela. Mas o fato dela estar exposta e contar sobre o que ela faz é o que me deu ainda mais confiança para ir lá e tentar resolver o meu problema junto com ela. Então o que você está falando aqui é que a tecnologia aliada ali a uma estratégia de marketing super simples foi o que te credibilizou a tomar a decisão de escolher aquele médico ou não. Ou seja, tecnologias estão super aí acessíveis para qualquer pessoa fazer hoje em dia e basta ela só dar o primeiro passo, né? É isso, as pessoas tendem a achar que esse processo ele é muito complexo, né? Ah, mas, poxa, como é que eu vou começar a gerar conteúdo? Como é que eu vou... É mais simples do que se imagina. A gente sempre fala isso, poxa, é frequência, constância, tá sempre publicando, tá sempre estudando, sempre escrevendo coisas relevantes sobre aquele tema. Com pouco esforço, você consegue gerar um resultado muito positivo e começa a aparecer para as pessoas como uma referência naquela área. Ressalto aqui de novo, os profissionais eles não podem apenas parecer uma referência, eles têm que ser uma referência. Tem pessoas muito boas tecnicamente que nunca vão se expor em redes e vão perder uma grande parte do que eles poderiam absorver de valor dessa sua capacidade técnica, enquanto outros vão expor isso e vão realmente mostrar os resultados do trabalho que eles fazem. Então, é simples começar, você tem que tomar cuidado com essa questão ética de só realmente falar aquilo que você é capaz de fazer e principalmente talvez mostrar os resultados daquilo, gerar as provas de que você realmente é capaz de entregar aqueles resultados, porque aí você vai ver a diferença entre bons profissionais que sofrem para ter clientes, para ter pacientes nos seus consultórios vazios, e bons profissionais que têm consultórios cheios e fila de espera. Essa é a grande diferença, os que se mostram e aqueles que ainda entendem que só a parte técnica da profissão é importante. Hoje um profissional, para se diferenciar, ele precisa ser bom tecnicamente e saber vender o seu produto. Ô Júnior, e voltando um pouco agora para a tecnologia aqui, que exemplo que você pode dar de algum tipo de tecnologia super utilizável no dia a dia, tanto para o médico quanto para o consumidor? Esse ponto é muito relevante, porque observa só, eu e você estamos usando uma ferramenta que vai ser cada vez mais importante no dia a dia da medicina. Através do meu relógio, do seu relógio, nós podemos fazer um eletrocardiograma e exportar os dados para o nosso médico em tempo real. O relógio, o Apple Watch, ele está sendo cada vez mais recomendado nos Estados Unidos, aqui no Brasil ainda não é aprovado para isso, mas lá está sendo cada vez mais recomendado para as pessoas medirem os seus sinais vitais, medirem uma infinidade de dados que são gerados e acessados em tempo real pelos médicos, que podem passar a fazer um acompanhamento quase que em tempo real do teu estado de saúde. O meu relógio, por exemplo, se eu tenho uma queda, ele me avisa, ele dispara automaticamente um alerta de ligar para a emergência. Se em 2 minutos eu não cancelar esse alerta, ele vai avisar um serviço de emergência que eu tive uma queda. Se eu tiver algum tipo de arritmia cardíaca, o meu relógio vai me avisar que eu tenho essa arritmia cardíaca. E eu vou ter que procurar um serviço de saúde. Então, quando essas tecnologias se tornarem mais populares, quando aqui no Brasil elas começarem a ser aprovadas e aceitas pelos órgãos reguladores, a gente vai ver uma mudança gigantesca no padrão de atendimento e de acompanhamento da saúde das pessoas. Enquanto antes a gente imaginava, e os profissionais da saúde imaginavam, que a grande revolução
da medicina seria no tratamento de doenças, hoje a gente tem uma clareza maior de que está na prevenção. As tecnologias que vão impactar a minha vida, a tua vida, a vida de você que está me assistindo, elas estão muito ligadas à prevenção de doenças. Esses dispositivos que nós usamos aqui, eles nos ajudam a evitar que a gente fique doente. Quando alguma coisa estiver errado, ele vai nos avisar, a gente vai no médico, a gente vai corrigir aquele problema antes que a doença realmente aconteça. Então o médico tem que estar preparado para essa nova mudança de paradigma até para a profissão dele, né? Porque ele não vai mais mas ele não vai apenas ser corretivo, mas sim preventivo. E a tecnologia pode ajudar ele vai mudar um pouco a forma de trabalhar também, né? Imagina, eu não quero ir no médico quando eu estou doente. Eu quero que o médico me acompanhe para que eu não fique doente. Sim. Então, essa mudança de visão que a tecnologia, as empresas de tecnologia entenderam, tem que estar cada vez mais na cabeça dos médicos. Poxa, quanto mais conteúdo, voltando à questão do conteúdo, de valor eu gero sobre prevenção, mas eu estou entregando coisas relevantes para aquele futuro paciente e quando ele tiver um problema, ele vai me procurar, porque ele já leu, eu já ajudei ele a entender isso. E você está na cabeça dele, né? Poxa, Drauzio Varella. Sim. Por que o Drauzio Varella é uma grande referência hoje de medicina no Brasil? Porque ele está o tempo inteiro na Globo, gerando conteúdo relevante, falando sobre doenças e as formas como você pode se prevenir daquelas doenças. Pô, não fuma, não consome açúcar demais, não faz isso, não faz aquilo. Quando as pessoas ficam doentes e precisam de ajuda, elas vão naquelas pessoas que entregaram valor antes de pedir alguma coisa em troca. Pô, então se eu tenho um médico que me ajuda, que me dá conselhos, conteúdos, escreve textos, vídeos sobre prevenção de diabetes, poxa, consumo aquilo, acho super legal. Quando eu tiver algum problema relacionado a isso, quem é o médico ou o profissional que vai vir na minha cabeça instantaneamente? Poxa, aquele que gerou o conteúdo e eu consumi. Sim. Então o médico, ele primeiro precisa se abrir a essas novas tecnologias, porque isso não é o futuro, isso acontece agora. Em 30 segundos aqui, enquanto a gente grava esse vídeo, eu faço um eletrocardiograma e ele já me dá vários resultados aqui na hora. E eu posso exportar isso com um clique para o meu médico. Isso é uma mudança que a gente nunca viu na medicina do ponto de vista de prevenção e de acompanhamento em tempo real. O médico que não se abrir a isso, o médico que não começar a explorar as oportunidades que isso gera, fatalmente vai ficar para trás dentro da profissão, dentro da carreira. Ô Júnior, e quais são as oportunidades que você vê com a chegada da telemedicina, né? Que é você ter uma consulta médica de qualquer lugar do país que você estiver. Eu particularmente acho isso incrível. Eu estava nos Estados Unidos agora com um grupo de adolescentes aqui pela Starts, a gente foi levar esse grupo para aprender lá sobre inovação, enfim, e uma desses adolescentes ficou doente. E aí a gente acionou o seguro de saúde lá nos disse a seguinte resposta: olha, liga para o número tal, através do seu telefone, através do aplicativo tal, que a consulta vai acontecer. Era um problema de dor de garganta, febre, enfim. Foi uma consulta médica por vídeo, onde o paciente estava no hotel, o médico estava numa clínica, essa consulta aconteceu, o médico receitou um antibiótico, essa receita ela foi automaticamente para uma farmácia, esse adolescente saiu acompanhado de um responsável, foi até a farmácia, o remédio estava lá disponível. Não houve necessidade de ir até a unidade de saúde, não houve necessidade de o médico gastar muito mais tempo numa consulta de algo simples, que ele identificou como sendo simples ali naquele momento, e o remédio já estava disponível porque a receita foi eletronicamente para aquela farmácia. Esse é um exemplo simples de digitalização de um processo que levaria, poxa, quanto tempo você esperaria no pronto-socorro para ser atendido para ver que você está com uma infecção de garganta? Aqui no Brasil você leva 2 horas, 3 horas no pronto-socorro e ocupa um espaço de um atendimento que poderia estar reservado para um caso muito mais grave. Sim. Então as pessoas aqui no Brasil vão fazer consulta no pronto-socorro, quando aquilo ali é um espaço para urgências, emergências. Então, quando a telemedicina se tornar mais popular, e aqui no Brasil, alguns casos, alguns planos de saúde já atendem assim, alguns hospitais de referência já atendem via medicina casos comuns, casos mais simples, a gente vai ver um ganho enorme para o médico. Poxa, imagina quantas consultas mais ele vai conseguir fazer em muito menos tempo, remotamente, otimizando ali o seu tempo. Aquele médico, meu amigo que eu dei o exemplo, que trabalha em 10, 12 hospitais, imagina o tempo que ele gasta de deslocamento para ir de um lugar até o outro. Quantas consultas, quantas pessoas ele poderia atender nesse intervalo, usando esse recurso tecnológico. Do ponto de vista do paciente, isso é incrível porque se eu moro
numa cidadezinha no interior que não tem um cardiologista de plantão e eu tive um problema cardíaco, aquele exame que eu fiz é transmitido em tempo real lá para uma central que analisa aquele exame e retorna para o médico aqui quais são as providências que podem ser tomadas ou devem ser tomadas. Então a telemedicina ela é, primeiro, um avanço tecnológico do ponto de vista do paciente importantíssimo e para o médico é uma oportunidade enorme para médicos, hospitais, clínicas, planos de saúde, de otimização de tempo, de recurso e de ganho de produtividade. Ô Júnior, e de acordo com isso que você está me falando aqui, quais são essas, de repente, as novas oportunidades que surgem através da telemedicina, modelos de negócio que podem surgir? A gente comentava esses dias, Marcelo, sobre o Doutor Consulta, por exemplo. O Doutor Consulta é uma clínica de consultas a preço baixo, onde você consegue consultas para o mesmo dia. Poxa, se eu ligar lá agora, Doutor Consulta, às 4 da tarde e disser que eu preciso de um ortopedista, possivelmente até às 6 da tarde eu já vou ser atendido numa das unidades. Mas são unidades físicas. Daqui a pouco o Doutor Consulta ou qualquer outro player do mercado pode montar uma estrutura não com 40 consultórios, 40 médicos físicos presenciais num prédio, mas 40 médicos atendendo via telemedicina. As oportunidades são infinitas. Quando a gente olha os dados que a gente tem de cada indivíduo, sobre o estilo de vida de cada um, você começa a gerar oportunidades de prevenção. Sabe como no seguro de automóvel é comum a gente já ver hoje as operadoras de seguro oferecendo desconto para motoristas que não freiam bruscamente, que não passam farol vermelho, que não excedem o limite de velocidade da via. Eles fazem isso controlando o carro via GPS. Eles têm as informações de tempo real, onde é que o carro está, eles conseguem enxergar essas informações. Agora imagina um plano de saúde te monitorando o tempo todo e dizendo, poxa, o Marcelo hoje fez 40 minutos de atividade física, ele faz isso 4 vezes na semana. Poxa, o Marcelo frequenta o médico a cada 3 meses. O Marcelo está com seus exames em dia. Poxa, o plano de saúde do Marcelo pode ser 50% mais barato do que o do Júnior, porque o Marcelo se cuida. Eu tenho as informações dele aqui, eu coleto essas informações e sei que ele é um cara que está atento à saúde dele. Então, daqui a pouco, enfim, uma infinidade de modelos de negócio podem surgir, mas o fato mais importante é o médico, profissional dessa área, precisa entender que ele está num novo modelo de atuação, que ele está num mundo novo, diferente daquele mundo que existia até há poucos anos. Um jovem que se formava como médico, ele tinha certeza de uma vida boa, com salário bom, com dinheiro, poxa, podendo fazer um monte de coisa. Se formar em medicina era quase que, poxa, garantia a minha vida, o carimbo ali de vida boa para o resto ali da existência. Mas hoje em dia, primeiro, com a quantidade de médicos que existem no mercado, com a competitividade, com a tecnologia, o médico não tem mais essa segurança. E ele precisa se diferenciar. Ele precisa achar um caminho para que ele se torne uma referência e as pessoas enxerguem nele um profissional capacitado, pronto para resolver o problema que ele tem, mas um profissional que consegue mostrar que é bom, consegue mostrar que gera resultados e consegue gerar conteúdo e coisas que geram valor para o paciente, mesmo quando esse paciente não está dentro do consultório. Ô Júnior, eu sei que você fez uma vasta pesquisa aqui com os médicos que estão sempre em contato com os nossos eventos, com as nossas formações, até que assinam a nossa newsletter. O que você identificou que são as principais dores desses profissionais hoje em dia? Marcelo, os profissionais médicos, eles são muito preocupados com as suas habilidades técnicas. Se o cara é especialista em cirurgião de joelho, ele frequenta congresso, ele faz curso de especialização, ele vai fora do Brasil, ele tenta ser o melhor profissional do mercado para cuidar daquele problema específico. Poxa, eu quero ser o melhor cirurgião do mercado e fazer a técnica mais apurada e resolver aquele problema. Mas o que a gente identificou nessa pesquisa é que as maiores dores dos médicos, desses profissionais, não está ligada à questão técnica, mas à questão de gestão. Os médicos eles têm dificuldade de fazer gestão de pessoas, de fazer gestão financeira, de fazer gestão contábil, de atrair mais clientes para o seu consultório, de se posicionar como referência no mercado e naquela especialidade. Essas, por incríveis que pareçam, são as maiores dificuldades desses profissionais. Poxa, quando eu comecei a pensar sobre esse tema, estudar, eu falei, bom, o que deve aparecer é, poxa, não, eu tenho dificuldade de adotar uma nova técnica, poxa, de operar de uma maneira diferente, de usar uma tecnologia diferente. Mas, na verdade,
os problemas apontados foram ligados especificamente à gestão dos seus negócios. Por quê? A faculdade de medicina te ensina sobre medicina. Mas quando você vai para o mercado, você precisa encontrar o seu espaço. Você não aprendeu na faculdade as técnicas ou habilidades ou o mínimo necessário para você se posicionar como um profissional de referência que precisa empreender dentro da medicina para encontrar o seu espaço e aí se posicionar como aquele médico que vai atrair mais clientes, que vai fazer com que o seu negócio cresça, que vai fazer com que mais e mais pessoas queiram se relacionar com ele. Então, gestão é a grande dor que esses médicos sentem quando olham para suas carreiras. Legal. Ô Júnior, eu recentemente eu tive um episódio, né? Eu estava com a minha esposa lá no hospital e eu percebo que isso é um padrão, inclusive, né? A gente vai e recebe um tratamento ali muito superficial. Com a entrada da tecnologia, porque você acabou de nos falar aqui que a tecnologia ela vai, né, cada vez mais dominar, fazer parte do dia a dia. Como é que fica o lado humano do médico e o lado tecnologia, o lado mais superficial? Como é que você faz esses dois pesos e essas duas medidas aí? Pimenta, como eu falei ali no comecinho do nosso bate-papo, o médico ele vai ter que enxergar a tecnologia como oportunidade e não como uma ameaça. Quando você enxerga a tecnologia como oportunidade, você traz ela para o seu lado e ela te ajuda ali, como a gente falou, a liberar mais tempo de agenda, de análise de exames, enfim, de um monte de coisas, para que você exerça aquilo que é a essência da medicina, que é cuidar do ser humano, cuidar do outro. Quando o médico, quanto mais problemas burocráticos ele tem que resolver, botando a mão na massa, vou pegar coisas simples, emissão de nota fiscal, gestão de fluxo de caixa, contratação de pessoas, secretária, o assistente. Quando ele tem que cuidar dessas coisas, ele perde tempo que deveria ser dispensado para cuidar do paciente, do outro. Quando a tecnologia entra nesse processo, ele passa a ser mais ativo, ele passa a ser mais produtivo, usando tecnologia e adotando isso no seu dia a dia, ele se libera para ser mais humano. Então, o que é para a máquina fazer, que a máquina faz. Que ela é melhor de fazer, que ela faz. Se a máquina é melhor em analisar exames do que o médico, poxa, que a máquina faça isso. Se a máquina consegue olhar uma pintinha aqui e dizer se essa pintinha é um câncer ou é uma pintinha inofensiva em 30 segundos, e o médico levaria 30 minutos, e a máquina acerta mais do que o médico acertaria, poxa, que a máquina faça. Porque esses outros 29 minutos que me sobraram, eu posso me dedicar de atenção ao paciente, posso tirar as dúvidas dele, posso tratar esse paciente com mais humanidade, que é esse tratamento humanizado que tanto se fala. Como o médico ele vive numa competição quase para atrair mais pacientes, para ser mais relevante, para compor mais ali o seu negócio, né, a sua estrutura econômica, menos tempo ele tem para se dedicar aos pacientes, e aí é o que você vê em alguns casos de, poxa, consultas que levam 5 minutos, consultas que levam 7 minutos, o paciente quase não consegue falar, o paciente ele não está ali muitas vezes só para resolver um problema físico, ele quer falar, ele quer ser ouvido, ele quer tirar dúvidas, falar um monte de coisa que ele sente, inseguranças. E ele quer entender com detalhe o que está acontecendo no corpo dele ali, né? É isso, e o paciente normalmente quando ele procura um médico, ele está fragilizado emocionalmente, porque ninguém vai no médico quando está tudo certo. Você vai lá quando você já está um pouco fragilizado. Então, quanto mais tempo o médico tem livre para se dedicar ao paciente, melhor é, e ele só vai conseguir fazer isso adotando tecnologias no seu dia a dia que liberam mais tempo para essa função. Júnior, eu quero te agradecer muito aqui por esse bate-papo e eu quero dizer para você que está aí nos assistindo, se você tiver qualquer dúvida a respeito desse assunto ou sobre novos mercados, novas tecnologias, comenta aqui embaixo que o Júnior vai responder para você depois. Se você gostou desse vídeo aqui, dê um like no nosso canal, dê um like na nossa fanpage e a gente se vê aí na próxima semana. Muito obrigado!